Corra enquanto pode. Ele está chegando. As palavras estavam escritas no espelho do banheiro, embaçado pelo vapor. Lara congelou, incapaz de se mover. Morava sozinha naquele apartamento há poucos dias, e até agora o único detalhe estranho era o quarto trancado no final do corredor. O proprietário havia dito que era para armazenamento e que não deveria ser aberto. Lara achou estranho, mas não insistiu, até hoje. Depois de encontrar aquela mensagem, Lara não conseguiu ignorar a sensação de que algo estava errado. Passava pela porta trancada e sentia um frio intenso, mesmo quando fazia calor. Uma noite, ouviu um leve sussurro vindo de lá, mas se convenceu de que era apenas o vento. No entanto, o espelho agora parecia contar outra história. Tomada pela curiosidade e pelo medo, Lara decidiu arrombar a porta. Pegou uma chave de fenda e, com esforço, a fechadura cedeu. A porta se abriu com um rangido. O quarto era pequeno, com paredes inteiramente cobertas por espelhos. Não havia móveis, apenas um tapete velho e manchado no centro. Ao se aproximar, percebeu que os espelhos não refletiam apenas ela. Havia algo mais. Atrás de sua imagem, uma sombra alta e disforme parecia observá-la. Lara se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Quando olhou de volta para os espelhos, a sombra estava mais perto, agora com uma silhueta mais nítida. Braços longos, mãos esqueléticas e olhos inexistentes. Tentou sair correndo, mas a porta se fechou sozinha com um estrondo. O reflexo começou a distorcer, e as imagens nos espelhos mostravam cenas que não faziam sentido. Corpos mutilados, gritos silenciosos, pessoas olhando para ela com expressões de puro desespero. De repente, uma voz ecoou por todo o quarto. Você abriu a porta. Agora faz parte dele. Lara começou a gritar, batendo na porta com toda a força, mas os espelhos começaram a rachar. Não em pedaços, mas formando palavras. Ele está aqui. De um dos espelhos, a sombra saiu, materializando-se. Lara tentou fugir, mas os espelhos a cercaram, as superfícies brilhantes deformando sua imagem até que ela mal reconhecia a si mesma. A última coisa que viu foi seu reflexo sorrindo para ela, enquanto suas mãos eram puxadas para dentro do vidro. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio. Ninguém sabia onde Lara estava, mas quem passava pelo corredor podia jurar ouvir sussurros vindo do quarto trancado. E se alguém olhasse para o espelho, às vezes via um reflexo que não era o seu. Por que meu nome está aqui? Guilherme segurava o caderno com as mãos tremendo. As páginas estavam amareladas, com uma textura áspera, como se fossem feitas de pele velha. Ele o havia encontrado na biblioteca da escola, jogado entre prateleiras empoeiradas. Curioso, abriu a primeira página e viu algo perturbador. O nome de uma colega de turma, Laura Ferreira, seguido por uma foto dela. Ao lado, uma breve descrição. Morte por afogamento. 12 de outubro, às 15h30. Ele pensou que fosse uma brincadeira, até que, 3 dias depois, Laura foi encontrada morta no lago da cidade. Guilherme ficou chocado, mas ainda tentou acreditar que era uma coincidência. Voltou ao caderno e virou mais algumas páginas. Outro nome, Samuel Costa. Desta vez com a frase acidente de trânsito, 15 de outubro às 19h45. Quando o dia chegou, Guilherme acompanhou as notícias e, como esperado, Samuel havia morrido em um acidente de moto. O terror tomou conta dele. Mas nada o prepararia para o que viria em seguida. Ao abrir a última página, ele viu seu próprio nome. A foto, tirada de algum lugar que ele não reconhecia, o encarava como se soubesse de seu destino. A data e hora estavam claras. 18 de outubro, às 23h. Garganta cortada. Desesperado, Guilherme tentou destruir o caderno. Jogou-o na lareira, mas ele não queimava. Tentou rasgar as páginas, mas o papel era resistente como aço. Correu até a biblioteca para devolvê-lo ao lugar onde o encontrara, mas o bibliotecário apenas deu de ombros. Esse caderno sempre volta para quem ele escolhe. Com o dia se aproximando, Guilherme começou a enlouquecer. Evitou sair de casa, trancou todas as portas e janelas e carregava uma faca consigo, determinado a se defender. Às 22h30, sentou-se no sofá com os olhos fixos no relógio. Quando os ponteiros marcaram 22h59, ouviu um som de folhas virando. O caderno estava aberto na mesa de centro e o nome dele piscava em vermelho. O tempo acabou, Guilherme. As luzes se apagaram. Ele ouviu passos lentos atrás de si. Virou-se, mas não viu ninguém. Tentou correr para o quarto, mas tropeçou. Quando olhou para cima, viu uma figura encapuzada segurando uma lâmina ensanguentada. Na manhã seguinte, a polícia encontrou Guilherme morto no chão de sua sala,
com a garganta cortada. O caderno estava ao lado do corpo, fechado, como se nada tivesse acontecido. Uma semana depois, um novo aluno na escola encontrou o caderno em uma prateleira empoeirada, com as páginas limpas, exceto pela última, onde seu nome agora estava escrito. Você ouve isso? É o som do seu fim. Renato e Vinícius eram amigos inseparáveis, compartilhando um gosto mórbido por tecnologia e mistérios da internet. Em uma noite chuvosa, enquanto navegavam por fóruns obscuros, encontraram um link peculiar. Frequências ocultas, o que os ouvidos humanos não deveriam ouvir. O link levava a um aplicativo simples, sem descrição. Curiosos, baixaram. O aplicativo tinha uma interface minimalista, com apenas uma lista de números e botões para tocar as frequências. A primeira parecia inofensiva, um zumbido baixo e constante. Mas ao avançarem para frequências mais altas, algo mudou. Um grito sutil emergiu, quase imperceptível no início, mas que parecia ecoar em suas mentes mesmo após o som parar. Naquela noite, Renato teve o primeiro pesadelo. Sonhou com corredores intermináveis, cheios de portas que se abriam sozinhas. Em cada porta, uma sombra observava, mas nunca mostrava o rosto. Quando acordou, encontrou marcas de arranhões profundos em seus braços. Pensou ser apenas fruto de um sonho violento, até que Vinícius o chamou na manhã seguinte, mostrando marcas semelhantes no pescoço. Foi o aplicativo, Vinícius murmurou, com olhos arregalados. Eu ouço os gritos mesmo quando está desligado. Apesar do medo, a curiosidade os levou a abrir o aplicativo novamente. Desta vez, tocaram a frequência mais alta da lista. O som era insuportável, um grito agudo que parecia perfurar suas almas. Mas o pior veio depois. As luzes da casa começaram a piscar e eles sentiram uma presença pesada no ambiente. Uma figura alta e distorcida apareceu no reflexo da TV desligada. Renato desligou o aplicativo e jogou o celular longe, mas o grito continuou, mais alto, mais próximo. Quando olharam novamente para a TV, a figura estava mais nítida. Um ser sem rosto, de braços alongados, apontando diretamente para eles. Tentaram desinstalar o aplicativo, mas ele reaparecia sozinho. Quando desconectaram a internet, uma mensagem apareceu na tela. Vocês ouviram. Agora pertencem a ele. Naquela noite, Renato foi encontrado pelo irmão em posição fetal no canto do quarto, com os olhos arregalados e sangue saindo dos ouvidos. Vinícius desapareceu sem deixar rastros, mas o celular dele foi achado em um parque próximo. O aplicativo ainda estava lá, aberto em uma nova frequência, tocando um som tão baixo que era quase imperceptível. Semanas depois, usuários de fóruns começaram a relatar experiências similares. O aplicativo continuava circulando e quem o baixava sempre relatava a mesma coisa. Um grito incessante e, em seguida, a aparição de alguém que nunca ia embora. Você ouviu algo estranho enquanto lia? Talvez não seja apenas a sua imaginação. Não importa onde você vá, ela sempre te encontra. Clarice se mudou para uma nova cidade em busca de paz. Depois de um divórcio conturbado e meses de noites mal dormidas, ela achou que uma casa simples no campo fosse o suficiente para recomeçar. A casa era charmosa, isolada e silenciosa, com um pequeno bosque atrás. Parecia perfeita. Na primeira noite, enquanto desfazia as malas, Clarice notou algo curioso. No espelho do corredor havia marcas de dedos, como se alguém tivesse passado as mãos nele com força. Limpou rapidamente, pensando que fosse sujeira deixada pelos antigos donos, mas ao se afastar, notou algo que a fez gelar. As marcas voltaram, dessa vez mais nítidas, formando palavras: "Saia daqui!". Ela riu nervosamente, culpando sua imaginação. Afinal, estava cansada. Mas naquela mesma noite acordou com um som estranho vindo do bosque. Parecia um choro baixo e arrastado. Olhou pela janela, mas só viu escuridão. Tentou voltar a dormir, mas o som continuava, agora mais próximo, como se alguém estivesse à porta. Na manhã seguinte, Clarice encontrou mais marcas no espelho. Dessa vez um rosto deformado, com olhos fundos e um sorriso que se estendia além do natural. Sua respiração ficou presa na garganta, mas ela decidiu ignorar. Atribuiu tudo ao estresse e continuou organizando a casa. As coisas pioraram na terceira noite. O choro do bosque voltou, mas dessa vez era acompanhado por passos lentos e arrastados. Clarice trancou a porta e fechou as cortinas, mas o som parecia penetrar pelas paredes. Quando finalmente criou coragem para olhar pela janela, viu uma figura parada na beira do bosque. Era uma mulher, com cabelos longos e desgrenhados, vestida de branco, com a cabeça levemente inclinada. Ela piscou e a mulher desapareceu.
Mas ao se virar para o corredor, viu o reflexo dela no espelho, parada atrás de si. Clarice gritou e saiu correndo para o quarto, trancando-se lá dentro. Durante toda a noite, ouvia sussurros e risadas vindo de todos os cantos da casa. Pela manhã, encontrou palavras escritas nas paredes em vermelho. Você é minha agora. A partir daquele dia, Clarice não conseguia escapar. Não importava onde fosse, o reflexo da mulher aparecia, nas vitrines das lojas, nas janelas dos ônibus, até mesmo na tela do celular. Os sussurros a perseguiam, e a risada ecoava em sua mente, mesmo nos momentos mais tranquilos. Sem opções, Clarice vendeu a casa e voltou para a cidade. Mas era tarde demais. A mulher já estava com ela, e toda vez que olhava para qualquer reflexo, sabia que ela estava lá, observando, esperando. Você olhou para algum espelho enquanto lia? Talvez não devesse. A porta do meu quarto nunca esteve trancada antes. Lucas acordou no meio da noite com um som estranho. Era como um leve arranhar vindo do lado de fora da porta de seu quarto. Ele se levantou, sonolento, e tentou girar a maçaneta, mas ela estava trancada. Estranho, porque ele nunca trancava a porta. Olhou ao redor confuso e percebeu outra coisa bizarra. O relógio estava parado em 3h33. O arranhar parou, mas foi substituído por uma respiração baixa, pesada, do outro lado da porta. Lucas pressionou o ouvido contra a madeira, tentando ouvir melhor. Foi então que ouviu uma voz, rouca e fina, sussurrando. Você me deixou entrar. Ele deu um passo para trás, com o coração disparado. Tentou ligar a luz, mas o interruptor não funcionava. O quarto estava mergulhado na penumbra, com a única iluminação vindo da rua, através das cortinas entreabertas. Quando se virou para a janela, viu algo que o paralisou. Uma figura estava lá fora, olhando para ele. Não era humana. Seus olhos eram 2 buracos negros e a pele parecia derreter como cera quente. A criatura sorriu, revelando dentes finos e afiados, antes de desaparecer em um piscar de olhos. Lucas correu para a cama, puxando os cobertores sobre si como uma criança assustada. Ele tentou se convencer de que estava sonhando, mas os pesadelos não pararam. A respiração voltou, agora dentro do quarto. Ele sentiu o peso do colchão afundar ao seu lado. O ar ficou denso, carregado com um cheiro de ferro e podridão. Ele não se atreveu a se mover, mas quando olhou pelo canto do olho, viu dedos longos e desproporcionais subindo pela borda da cama. A criatura sussurrou novamente, agora ao pé do ouvido. Você deveria ter ficado com a porta aberta. Lucas gritou e acendeu a lanterna do celular, mas o quarto estava vazio. Tentou se convencer de que era um delírio causado pelo cansaço. Mas na manhã seguinte, encontrou algo que tirou qualquer esperança de normalidade. Marcas de unhas profundas na madeira da porta e a cama ensanguentada. Ele tentou esquecer, mas todas as noites a experiência se repetia. A criatura o visitava, cada vez mais próxima, cada vez mais real. Uma semana depois, acordou com um som diferente. O trinco da porta se abrindo sozinho. Agora, não havia mais fuga. A última coisa que Lucas viu foi o sorriso monstruoso da criatura enquanto ela se arrastava para cima dele, puxando-o para a escuridão. Quando os vizinhos entraram no dia seguinte, encontraram o quarto vazio. Não havia sinal de Lucas, apenas a porta trancada por dentro e um espelho quebrado no chão. Dizem que às 3h33, se você trancar sua porta, ele pode aparecer. Mas se a deixar aberta, ele já pode estar dentro. Você tranca sua porta antes de dormir? Talvez seja melhor verificar.